Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo Biloto na área aqui do Críticos Sem Créditos. E nesse vídeo aqui especial de Halloween, essa data que a gente tanto gosta, principalmente os amantes do terror, eu tenho uma missão muito difícil, muito ingrata aqui que eu quero chegar para definir qual que é o maior filme de terror slasher de todos os tempos, né? Esse gênero que é bastante querido, que divide opiniões, tem gente que gosta, tem gente que não gosta tanto. Eu gosto bastante de slasher, acho que é um gênero divertido, assim, um subgênero do terror que é bem divertido. E eu quero chegar a qual que é o maior de todos. Veja bem, eu tô falando de maior e não melhor, porque melhor é uma coisa muito complicada, aí do lado subjetivo, um lado meio nostálgico. Isso pode variar muito de pessoa para pessoa e às vezes falta um pouco de argumentos, de critérios para você chegar numa decisão racional. Já o maior de todos, a gente pode definir alguns critérios, que obviamente você pode não concordar dos critérios, você pode achar que tem outros critérios a serem levados em consideração, ou não gostei tanto do critério que você escolheu. Beleza, mas dentro dos critérios estabelecidos aqui, a gente consegue chegar numa ordem lógica para definir qual que é o maior slasher de todos os tempos. Antes de continuar o vídeo aqui, o conteúdo, aquele pedidinho básico que eu sempre faço, para se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, dê seu like que ajuda bastante, e sininho das notificações para saber as novidades do canal quando a gente lançar um vídeo novo por aqui. Aí, deixando claro, quando eu falo maior de todos, assim, eu vou considerar apenas um filme, tá? Não tô falando da franquia como um todo, porque a missão é mais difícil ainda, né? Você tem que considerar meio que a média entre eles, a influência, acho que ia ser um trabalho adicional. Então eu vou falar dessas franquias que eu vou trazer aqui, eu vou trazer um filme que vai representar, né, qual que é digamos assim, qual que é o melhor, qual que é o mais importante da franquia pra representar lá aqui dentro desse mata-mata que a gente vai trazer dos maiores filmes de slasher de todos os tempos. E pra essa lista, assim, eu fiz um trabalho prévio aqui pra chegar nos nomes finalistas, que eu acho que tem 5 nomes que podem disputar esse título aqui, que pra mim é o Pânico de 96, é o Massacre da Serra Elétrica de 74, o Sexta-feira 13 de 80, Hora do Pesadelo de 84 e o Halloween de 78. Acho que são os filmes que podem disputar esse páreo aqui. Aí você deve estar se perguntando, principalmente os amantes do terror, pô, como você fala do slasher, não fala dos representantes ali do slasher italiano, né, o Mario Bava, o Dario Argento. Sim, eles têm uma grande relevância, obviamente, principalmente a gente conhece o gênero de terror, com filmes que foram muito importantes pro gênero, mas convenhamos que são filmes mais de nicho, né, se você falar para um grande público, talvez eles não conheçam esses filmes, não tenham chegado para tantas pessoas, então é uma coisa muito mais nichada e cabe aqui a menção, né, da importância desses filmes, mas quando você fala do maior de todos, a gente tem que considerar popularidade, influência, vilões icônicos, então, acho que todos esses critérios, eles acabam ficando um pouco atrás, apesar da sua grande importância dentro do subgênero. Outro filme também que pode ser citado é o próprio Psicose, né, do Hitchcock, mas eu acho que o Hitchcock, assim, acho que é um caso particular, né, do Psicose, que por mais que ele trouxe muitos elementos que foram utilizados no slasher posteriormente, acho que quando você pensa em filme slasher, você não pensa necessariamente no Psicose, talvez você pense mais uma coisa mais psicológica ali. Eu sei que tem o Norman Bates também, que é muito icônico como vilão do cinema, mas acho que pensando como todo slasher, falando com esse subgênero específico, você vai puxar mais pra esse lado do Final Girl, esse tipo de coisa, essas regrinhas que foram mais estabelecidas por outros filmes, né? Eu acho que o Psicose influenciou toda essa galera que a gente vai citar aqui, mas cabe a menção também que talvez dentro do gênero de slasher, talvez ele não fique aqui como um dos maiores, digamos assim. Aí eu comentei dos critérios que eu vou utilizar. São basicamente 5 critérios que eu decidi puxar aqui que podem ser importantes. O primeiro deles é a relevância histórica, né? Quanto que esse filme foi impactante, quanto esse filme ainda é falado, quantas pessoas comentam dele quando falam do gênero slasher, quanto ele representa até hoje, né, esse gênero e quanto ele foi importante durante as épocas. Outro que eu trago é o fator influência, né? Quanto que a obra em si, que a gente vai citar aqui, ela influenciou posteriormente outros filmes e também o gênero do terror / slasher, né? Quanto que ela foi impactante, quanto que ela mudou os rumos da indústria do terror na época do lançamento. Outro que eu trago aqui, talvez seja o mais lógico de todos, é a questão da bilheteria, que afinal de contas são números que você consegue comparar ali de forma mais fria. Eu sei que tem a questão da conversão de inflação e tudo mais, mas a gente vai considerar tudo isso aqui quando a gente for falar, então dá pra ter uma noção do que foi maior, o que foi mais impactante, que teve mais sucesso e mais popularidade na época do lançamento. Um que não pode faltar quando a gente fala de slasher é a questão do vilão, né? O quanto que o vilão ali, o mascarado, né? Quanto ele foi influência tanto na cultura pop, quanto as pessoas conhecem ele pelo nome, né, conhecem pela história, conhecem, enfim, e quanto que ele é importante, as pessoas representam, quando bate o olho e fala, esse cara é de tal filme, esse cara é de tal filme, eu sei o nome dele, eu sei o que ele é, então essa questão do vilão é muito marcante do gênero de slasher e não podia estar de fora aqui nos nossos critérios. E por último, e não menos importante, a questão da qualidade. Eu sei que eu falei da questão que eu tô falando do maior e não do melhor, mas acho que quando eu falo do maior, o quesito qualidade também deve contar, né, quanto esse filme foi bom, analisando como um filme de terror, quanto ele assusta, quanto ele é importante, quanto ele é bem filmado, os aspectos técnicos deles, quanto que eles são bons efetivamente. Acho que é um dos critérios
que compõem essa atmosfera de filme maior. Eu vou começar por eliminatória, que é uma tarefa bem difícil, e já vou tirando um filme da lista aqui que pra mim é o Pânico, tá? O Pânico de 96, por mais que eu adore o filme, seja ótimo, muito importante no gênero, né? Mas convenhamos que ele tem um principal mérito de revitalizar esse subgênero, né? Então, porque o Slash já vinha em baixa ali, dos anos 80 pro 90, tava meio que respirando por aparelhos, e o Pânico trouxe esse ar novo, né? De trazer outras coisas diferentes, algumas coisas, trazendo até um pouco mais de humor, que inclusive foi muito impactante, muito influente para gerações futuras, né? Até filmes próximos ali, teve Lenda Urbana, Eu Sei Que Fizeram Ver no Passado, até o próprio Halloween foi influenciado naquele H20, que tem muito quê de Pânico, mas convenhamos que nesse quesito de importância histórica, barra influência pro gênero como um todo, ele acaba ficando um pouco atrás dos outros, né? Até por ser um filme mais recente, ficar um pouco de desvantagem nesse sentido. E a questão do Ghostface, né? Por mais que a máscara dele é muito icônica, tem pessoas que nem sabem o nome do vilão, que é o Ghostface, e pelo fato dele serem várias pessoas, acho que perde a questão da identidade, né? Muitas vezes o filme não é sobre sobre o vilão, ele é como se fosse como posso dizer, o Ghostface é um símbolo, né? Cada filme tem um, e talvez seja legal pra quem assista, gera uma questão de diferença, né, entre os filmes, mas perde um pouco de identidade, de ser o Michael Myers, de ser o Jason, o Fred Krueger, então é uma coisa um pouco menos própria. Eu acho que nesse sentido o Pânico acaba ficando um pouco atrás quando se fala de slasher. Outro que eu vou tirar da disputa aqui dos maiores filmes de slasher de todos os tempos é o Massacre da Serra Elétrica, de 74. Eu adoro o filme também, aliás, todos que estão aqui eu gosto bastante, mas convenhamos que o Massacre da Serra Elétrica ele até teve menos influência do que um filme que veio um pouco tempo depois, né, quando você fala de slasher, talvez você não tenha todos os elementos ali que marcam totalmente o slasher. Os outros filmes que vão sobrar aqui talvez tenha mais essa cara de slasher. Até porque o Massacre da Serra Elétrica tem uma questão da vilania do filme ser meio diluída, né? O vilão, lógico, tem o Leatherface com o Massacre da Serra Elétrica, mas você percebe que o negócio é muito mais sobre a família insana. Em alguns momentos até aquela família pode assustar mais do que o Leatherface. Pra mim ele é meio que um finalizador, né? Como se fosse um carrasco ali que faz o serviço final, mas tem aquela família totalmente insana, né? Um cenário um pouco diferente, tem Final Girl e tudo mais, mas ainda eu acho que ele tem outros elementos, talvez assim como Psicose, tem outros elementos ali que, não vou dizer que desvinculam do slasher, ainda é um slasher, mas acho que perde um pouco dessa identidade clássica que a gente vê, dessas regrinhas que são muito claras nos outros filmes. Então por isso que eu coloco o Massacre da Serra Elétrica um pouco atrás nesse sentido. Aí fica uma disputa meio páreo duro, né? Talvez seja a tríade quando se fala de slasher, né? Que é Jason Voorhees, Michael Myers e Fred Krueger, né? E acho que, cara, é muito difícil escolher entre esses três, né? Porque pra mim, qualquer um dos três pode representar muito bem o gênero. Eu acho que aqui a gente vai conseguir chegar no veredito por causa dos parâmetros que a gente estabeleceu. De repente, se forem outros parâmetros, você chega em outro resultado. E o primeiro que eu vou tirar aqui, tô fazendo por eliminatória, pra mim vai ser Sexta-feira 13, exatamente. Você pode falar, meu, como assim o Sexta-feira 13 não é o maior filme de slasher de todos os tempos? Exatamente, cara, porque assim, Sexta-feira 13 ele é meio que descaradamente uma cópia de Halloween. E não sou eu que estou dizendo, isso foi dito abertamente pelos produtores. Inclusive tem uma recomendação legal, tem um documentário na Netflix que se chama Filmes que Marcaram Época. E falam sobre essa criação do Sexta-feira 13. E basicamente o produtor falou, caramba, aquele Halloween tá fazendo bastante dinheiro, né? Gastaram um pouco e fez muito sucesso. Vamos fazer uma coisa igual, parecida? Eles pegaram alguns elementos, obviamente, que trocaram algumas coisas, mas basicamente é uma cópia ali do Halloween que fez muito sucesso. E tem esse fator que pra mim tira um pouco do mérito da originalidade, né? Outro ponto que eu também trago é qual que é o melhor filme de Sexta-feira 13, né? Porque assim, o primeiro filme, tô falando de 80, o primeiro nem tem o Jason, que é o vilão mais... Aliás, tem o Jason no finalzinho lá, mas assim, não é o Jason que a gente conhece. Então, pra mim, Sexta-feira 13, a franquia sofre um pouco de ter isso meio diluído, sabe? Você não tem um filme que coloca os elementos ali logo de cara. O primeiro, você não tem o assassino, não é o Jason. O segundo mas ele tá com aquela saco na cabeça. E o terceiro, que ele ganha a icônica máscara, nem é um filme tão maravilhoso assim. Pra mim, o filme melhor do filme é a parte 6, né? Mas justamente porque ele não se leva muito a sério e tudo mais. Então, essa parte de diluir o filme, fica meio difícil você criar essa identidade. Tipo assim, caramba, o maior filme de slasher de todos os tempos é o como pode ser Sexta-feira 13 se você nem tem o Jason com a máscara ainda, que é o mais icônico, entendeu? Então, pra mim, isso coloca o filme um pouquinho atrás dos outros. E outro ponto também que eu quero considerar, esse aqui vai ser meio polêmico, eu sempre falo essas aspas, que pra mim, a franquia Sexta-feira 13 não tem nenhum filme excelente, muito bom mesmo, né? Eu reforço isso, eu defendo essa opinião. Pra mim, o que eu falei, pra mim o melhor filme é o 6, que eu nem acho o filme tão estrondoso, assim, maravilhoso. Pra mim, o principal mérito dele é não se levar tanto a sério, ser um filme mais divertido, né? O Jason mais zumbizão, assim, e tudo bem. Pra mim é um filme, sei lá, nota 7 e pouco, assim, não chega a ser um filme nota 8, mais que 8. Então isso também puxa um pouco pra baixo. E agora ficamos nossa grande finalíssima do maior filme de slasher de todos os tempos, né? Halloween de 78 ou Hora do Pesadelo de 1984. Cara, é difícil essa decisão. O meu coração
o filme que eu mais gosto, vou até falar pra você, de slasher, é A Hora do Pesadelo. É o filme que eu mais gosto de todos do gênero de slasher. Mas eu vou ser imparcial aqui e vou colocar dentro dos critérios que eu estabeleci. Então o primeiro deles foi relevância histórica. Nesse ponto eu acho que o Halloween acaba ficando um pouquinho mais na frente, né? Por mais que eu acho que o Hora do Pesadelo também influenciou bastante, né? Tem bastante coisa ali da importância histórica dele, mas eu acho que ainda o Halloween tem mais impacto, né? E continua tendo impacto até hoje. O último filme de Hora do Pesadelo foi 2010, e não se fala muito mais da franquia, não gera muita coisa, né? A questão do Freddy Krueger. E o Halloween tá trazendo coisas relevantes até hoje. Não tô falando da qualidade, né? Porque eu odiei Halloween antes, por exemplo, mas que ainda não foi uma franquia que ainda conseguiu movimentar a gente e trazer muito dinheiro. As pessoas falam de Halloween ainda, né? E todos os filmes tiveram uma certa relevância. Tem vários pontos de Halloween que foram relevantes. Até nos anos 90 teve alguns filmes ali que fizeram um burburinho, então eu acho que nesse sentido a importância histórica de Halloween seja um pouquinho mais na frente de Hora do Pesadelo. No quesito influência, eu considero meio que um empate aqui, sabe? Tipo, eu acho que, obviamente, que o Halloween influenciou muita gente, até esses dois filmes que a gente tá falando, né? Provavelmente deve ter influenciado a Hora do Pesadelo, influenciou claramente a Sexta-feira 13, mas eu acho que não dá pra tirar também o mérito de Hora do Pesadelo nesse sentido, né? De trazer esse horror falado, né, um slasher mais falado. Ele quebrou um pouco esse paradigma, uma coisa mais cósmica, mais mágica. Então tem outros filmes que acabaram trazendo um pouco dessa estética, né, o próprio Mestre dos Brinquedos, o Duende, até o Brinquedo Assassino, de repente, deve ter uma influência também da Hora do Pesadelo nesse sentido, de trazer um vilão meio sacana, que traz um humor meio ácido, umas piadas meio humor negro, coisas do tipo. Eu acho que isso vem muito do Freddy Krueger, então não dá pra tirar a influência dele. Então eu acho que nesse quesito dá empate. Bilheteria. Esse quesito é bem, que eu falei, é bem lógico. Eu vou até ler alguns números aqui pra gente ter uma representatividade de quem ganha. E adiantando pra vocês que Halloween leva essa, né? Porque o Halloween de 78, ele fez uma bilheteria de 70 milhões na época, enquanto contra o Hora do Pesadelo, que fez 57 milhões. E tendo em vista que ainda foi anos anteriores, né? Tem acho que uma diferença aí de 6 anos. Ele conseguiu fazer mais bilheteria antes ainda, então sai na frente nesse sentido. E até trazendo pra uma coisa mais recente, né, o último filme de Hora do Pesadelo fez míseros assim, né, míseros pra mim, 117 milhões, né, o remake de 2010. Já o Halloween de 2018, né, que foi talvez o remake aí, fez mais de 250 milhões, 255 milhões, então ele sempre faz mais bilheteria, né, sem contar os anos 90 ali. Eu sei que a gente tá falando do filme específico, mas eu tô trazendo esse dado só pra vocês verem que realmente Halloween é mais rentável, geralmente, do que a Hora do Pesadelo. Então nesse sentido dá Halloween. No quesito vilão, aqui eu posso ser um pouco polêmico, mas eu vou de Fred, sabe? Eu acho que o Fred consegue ser mais icônico que o Michael Myers. Eu sei que o Michael Myers é muito famoso, mas se você pensar na parte visual, cara, o Fred é muito marcante. Aquelas cicatrizes, as unhas, todo mundo sabe quem é o Fred, todo mundo sabe quem é o Jason. O Michael Myers ainda, acho que ele é muito famoso, tá sendo mais famoso até porque os filmes recentes, mas tem gente que não sabe necessariamente o nome dele. Fala, o cara do Halloween, aquela do Halloween, ou fala que não sabe qual que é o filme e tal. Eu já vi isso acontecer do Fred, eu nunca vi ninguém não saber quem é Freddy Krueger. Eu acho que o Freddy Krueger fica mais icônico. Até ele tem uma vantagem porque ele fala, né? Então tem as questões dos diálogos, dos momentos icônicos, que acaba ele ficando um pouco mais popular, mas eu acho que o Fred é mais icônico que o Michael Myers nesse sentido, na parte visual, das pessoas lembrarem. E por último tem a questão da qualidade, e pra mim aqui é empate. Tá? Quando você fala do 78 e quando você fala de 1984, do Hora do Pesadelo, eu não consigo, assim, como eu falei, eu gosto mais da Hora do Pesadelo, mas é muito dividida essa questão da opinião. São dois ótimos filmes, ao contrário, por exemplo, de Sexta-feira 13, que não tem um filme nessa média. Pra mim, os dois filmes são acima de 8, tanto a Hora do Pesadelo primeiro, quanto o Halloween de 78. Eu acho que os dois são filmes, sei lá, 8,5, alguma coisa assim, são filmes, inclusive o Hora do Pesadelo é um dos meus filmes favoritos do terror como um todo, né? Então, eu vou até trazer umas notas aqui dos critérios de avaliação do MDB e também do Metacritic, pra vocês verem que a coisa tá bem equalizada ali. No MDB, por exemplo, o Hora do Pesadelo tá com 7.4 de 10, é uma boa avaliação, e o Halloween tá 7.7 de 10. É bem próximo ali, boas avaliações do filme. No Metacritic, né, no User Store, tem uma coisa bem parecida também. Aqui o Halloween tá um pouco atrás, tá com 8.5 de 10, e o Hora do Pesadelo tá 8.6 de 10, ou seja, são muito bem avaliados pela galera. Acho que nesse quesito vai muito no VAR que você prefere. Eu prefiro o Hora do Pesadelo, mas acho que dá um empate aqui na qualidade. Então a disputa ficou bem apertada aqui, mas no final de contas a gente chegou no veredito que para este canal o maior filme de slasher de todos os tempos é Halloween de 78, né? O negócio ficou, ó, Halloween, empate, Halloween, A Hora do Pesadelo, o empate, bem próximo ali, mas o Halloween acabou ficando um pouquinho na frente nos critérios que a gente estabeleceu aqui e foi definido como o maior representante do slasher de todos os tempos. É isso, pessoal, agradeço pelo seu tempo, quero ver a sua opinião, se você concorda. Realmente Halloween de 78 é o maior filme de slasher de todos os tempos? Quero saber a sua opinião, qual é o seu preferido e qual você acha que é o melhor de todos. Novamente, aquele pedido que eu sempre faço, para se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Dê seu like nesse vídeo que ajuda bastante, compartilhe com pessoas que gostam de terror, gostam do gênero de slasher. Também
siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram com notícias fresquinhas sempre tá saindo aí, e o nosso Spotify, que é o nosso podcast, a cada 20 dias a gente lança um episódio novo aí. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado.